na paz do Senhor, amém? Quem está feliz, dá glória. Está todo mundo feliz. Deus também estou, irmão. Porque eu estou aqui na casa do meu pai, no meio da minha família, essa família lavada e remida pelo sangue de Jesus. E hoje é o culto da família, né, irmão? E a família, para estar estruturada, ela tem que ter, primeiramente, o amor, segundo, o respeito e terceiro, o compromisso. Amor com o seu próximo, respeito pelo seu próximo e compromisso com as coisas de Deus, amém? Quais são esses compromissos com as coisas de Deus, irmã Neidinha? É amar a igreja, vir aos cultos, amar os irmãos da igreja, amar o seu pastor, dizimar e ofertar para a obra do Senhor, amém? E eu quero agradecer ao pastor Rogério que nos convidou, agradecer a Deus por estar aqui nesta noite, para louvar e agradecer o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Que a graça, que a paz e que a unção do Espírito pare sobre o teu interior esta noite. Amém, igreja? Amém. Diga, irmão, que está ao seu lado assim para ele, querido, diga assim, querido, quem tem promessa de Deus não fica na cova. Glória a Deus. Não morre na fornalha. É desse jeito. Ele abre o mar vermelho. Ele acalma a tempestade. Ele para o sol. Ele faz maravilha, proezas na vida daquele que acredita e que tem muita obediência a Jeová. Essa noite, eu quero agradecer a Deus pela vida da pessoa bendita, do pastor Rogério, sua esposa missionária, sua família, e a cada um de servo e serva do Deus Altíssimo que está aqui esta noite. E eu estou feliz, amado, de estar aqui reunido na presença do Senhor. E todos nós aqui somos servos de Deus. Jesus disse: aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Os últimos serão os primeiros, que serão os últimos. Aleluia. Ele disse: ele desce a casa do oleiro e irá duvidar das minhas palavras. Aleluia. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo também disse: aleluia. Algo interessante sobre a família. Efésios 3,14. Por esta família e por esta causa me ponho de joelho, para que toda a família, tanto no céu como na terra, seja arraigada, alicerçada, fixada no poderoso da palavra de Deus. Ele vai falar contigo essa noite nesse lugar. Ele está falando esta noite, usando os seus pequeninos, santo, escolhido, lavado, comprado e remido da terra. Deus chama profeta valente. Deus não, aleluia, não aceita covarde na sua obra. Deus chama profeta valente, guerreiro determinado, aleluia, compromissado com a palavra de Deus. Porque Deus só tem compromisso com uma coisa na terra, com a sua palavra. É desse jeito. Se tu prega a palavra, então você está obreiro alicerçado. Aleluia, é ensinado pelo Espírito Santo. Adora a Deus em espírito e verdade. Calma, meu irmão. Deus está trabalhando em silêncio. A tua vitória garantida está. Aleluia. Calma, meu
Onde quer que andares, contigo o Senhor estará, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Não chores mais, filho meu, não chores. Enxugue as suas lágrimas e comece a cantar. Oh, glorificado, adorado, exclusivo, único e suficiente é o Senhor. Quantas vezes, meu filho, Disse assim para o teu Senhor: tu dizes para mim que a prova é tão grande, parece que é o fim. Mas ele te diz agora: mas eu te digo agora que eu sou o teu Senhor. Não temas, não temas, estou contigo. vitória essa noite. Vitória, Senhor. Oh, glória a Deus, a profissão está aqui nesse lugar. Não chores mais, filho meu. Não chore. Não chores mais. Enxugue as suas lágrimas e comece a cantar. Canta, exalta, adora, glorifica o nome do teu Deus, do teu Senhor, esta noite. Essa noite ele quer ser glorificado. Adora ele, abraça ele, chama por ele, suplica o nome do teu Deus neste lugar. Aleluia. Meu servo, Porque essa tristeza no seu coração, se eu estou contigo e nunca vou te deixar, mais, porque és muito precioso para mim. para mim, No mundo eu te tirei e a salvação eu te darei. Aleluia. meu servo, levanta Esse teu rosto, alegra o teu coração, porque sempre estou contigo e nunca vou te deixar. Porque és muito precioso para mim. No mundo eu te tirei e a salvação eu te darei. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido seja o teu nome esta noite. Santo, santo é o Senhor, aleluia. Todo louvor, Pai, toda adoração seja para ti, para você. Renova esta noite. no silêncio da madrugada, Enquanto alguns dormiam, Deus ouviu falava. Filho, eu estou te ouvindo, estou te vendo. Não temas, porque eu estou contigo. Aquietas, aquietas o teu coração. não temas, Não temas, porque eu estou contigo. Eu sou Deus que acalma a tempestade. Abre o corpo. abre portas onde não tem, operando Quem eu. pedirá? Quem impedirá? Aleluia. Não temas, porque eu estou contigo. Eu sou Deus.
operando o Deus que impedirá. Se Deus é por nós, obrigado, quem será contra nós? Diga ao fraco, eu sou forte do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, tudo posso naquele que me fortalece. Alguns versículos da Bíblia nós falamos e nós vemos que a Bíblia nos relata e nos mostra que a palavra está cheia de promessa. Promessa que se cumpre na vida daquele que é fiel, que é obediente, que tem um coração aberto para Deus, para as coisas de Deus, para os mistérios do Pai. E hoje esse culto de louvor e adoração, culto da família. E falar de família é falar de uma grande importância na terra. Glória a Deus. Eu queria falar algo da parte da santa, reveladora, transformadora, fiel, restauradora, edificadora, a palavra de Deus. Eu queria falar algo da palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Amado, eu estava aqui observando alguns irmãos falando e comentando sobre a adoração a Deus. Jesus passou uma certa vez por uma praça em Jerusalém com seus discípulos. Jesus apontou para aquele povo ali e Jesus disse assim: olha, vocês estão vendo aquele povo ali, aqueles fariseus hipócritas que estão ali? Esse povo me honra, me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. É desse jeito. Amado, tanto o louvor como a palavra, ela tem a sua participação gloriosa, tremenda, extraordinária, impactante, através dos céus e do poder de Deus. O que é que eu quero falar para a igreja dos meus irmãos? Que quando você está louvando só da boca para fora, não vai surtir efeito na vida de ninguém. Mas quando o louvor, ele sai dos lábios, sai daqui, Deus vai falar: teu coração está longe, tu não vai sair. E tu não vai sair da mesma forma que tu entrou. Eu já vi muitas pessoas chegarem para mim, e por experiência própria, disse: pastor, eu estava para dar cabo da minha vida de madrugada, me enforcar. Eu estava com meu esposo querendo me matar, chegando em casa cheio de crack, de bebida, prostituição. Mas quando foi na madrugada, eu escutei um louvor. A irmã deu um testemunho na igreja. Eu disse: glória a Deus. Ela, irmã, dando testemunho, eu ali no cantinho mais a minha amada esposa. E ela disse: irmã Nedia, você está lembrado do louvor nessa madrugada? Eu disse: aquela irmã que ligou para você pedindo oração, Deus falou comigo e transformou a minha família através daquele louvor. Por isso que eu costumo dizer que o louvor edifica e a palavra liberta. Aí depois a palavra entra e começa a restaurar, libertar, transformar a tua alma, o teu ser, o teu coração, o teu espírito, a tua vida por inteiro na presença de Deus. Amado, quantas pessoas hoje maredinha para a glória de Deus? João Batista, no capítulo 10, versículo 30, convém que eu diminua para que ele cresça. João Batista falou isso. João Batista 3, versículo 30. Então, amado, quando você louva a Deus em espírito e em verdade, e a Bíblia diz que ele está atrás de verdadeiros adoradores e que adorem em espírito e em verdade. Se ele está atrás, é porque é difícil encontrar. É porque é difícil, mas se ele está atrás, o verdadeiro adorador, ele não se orgulha com aquilo que Deus dá a ele, porque o verdadeiro adorador, ele paga o preço pela tua vida. É diferente de quem se exalta, de quem quer ganhar dinheiro em cima dos benefícios do mistério de Deus. Porque o mesmo Deus que dá é o Deus que tira. O mesmo Deus que dá unção, o mesmo Deus que levanta é o Deus que abate, é o Deus que tira. Tem tanta gente, amado, se gloriando, se exaltando, a soberba, o orgulho, eu, com aquilo que não é dele, com aquilo que pertence ao Jeová, ao Deus Todo-Poderoso. Não vou louvar ali porque eu disse até que eu vou chamar uma cantora dessa famosa para louvar lá no século
frente à delegacia, mas ela vai. Rapaz, vai muito, rapaz. Vai muito. Não vou passar por orgulho, rapaz. Vai receber aplauso do homem, não é padrão. Pra cima de quem, rapaz? É desse jeito. Eu vou chamar ela para louvar na pracinha lá. A pracinha lá, a gente bota o carro lá, são de 80 a 100 pessoas. Tudo viciado na Praça do Ferreira no carro. Vem 4 a 5, 6 pastores. E ali, porque a nossa intenção do verdadeiro adorador é as almas que estão ali. Que estão ali, amadas, abandonadas. E são pessoas, escute só, são pessoas de família. Tem moça lá que parece com a Luciana Rica. Família rica. O pai não é uma construtora, mas com o carro visto crack, ela vive perambulando, para cima e para baixo. Ela está aqui, quando primeiro ela está, é só coisa. Demônio demais. Pedindo oração, pedindo clamor. E que é o objetivo da igreja? É confrontar o pecado, é pregar a verdade, é pregar com humildade, com amor, com obediência, é pregar, minha filha, Jesus te ama, quer restaurar, mudar a tua história, a tua vida. Se tu abrir o coração, se ele bater na porta, tu abrir, ele vai entrar, vai responder, vai te transformar, vai mudar a tua história, a tua vida. Daqui a pouco nós vamos entrar aqui na Bíblia. Não se preocupe não, estou só esquentando um pouquinho aqui para a glória de Deus. Eu disse, eu vejo assim, rapaz. Amado, quando eu vou para o local, eu vou para adorar. Eu disse, pastor, por que o senhor louva com os olhos fechados? Eu vou louvar com os olhos abertos. Porque quando eu estou adorando, louvando, eu gosto de estar adorando, me derramando na alma de Deus. Mergulhando no rio de Deus. Isso é a verdade pura, irmão. E nós não podemos se omitir, não podemos se calar, aleluia, perante certos erros que estão acontecendo de hoje, porque Jesus está voltando. Eu creio. E está bem pertinho. Está longe não. Dele voltar. Por isso que nós temos que ter verdadeiramente um compromisso de dar um testemunho, de fazer a diferença. As pessoas olharem para você e dizer, esse é verdadeiramente um homem de Deus, uma serva de Deus. O maior atributo que você deve dar à pessoa é chamar ele de verdadeiro homem de Deus, verdadeira santa mulher de Deus escolhida, separada, que faz a diferença. Onde vai, o diabo cai por terra, a bruxaria, a macumbaria, a feitiçaria é desmanchada. Aleluia! É por isso que a minha presença é a tua presença incomoda muita gente. Porque onde tu chega, o diabo tem que bater retirada. Porque onde tu chega, chega a verdade, a mentira cai por terra. Ô, glória! Deus está operando essa noite no meio da tua família, tu crês? Abra sua Bíblia lá no Salmista, bastante conhecido, Salmo de Davi. Já vi algo interessante. Salmo 127. Salmo 127. Você vai saber o sentido dessas palavras. Mais uma vez eu agradeço a Deus pela vida dos ungidos, das profetas, dos profetas de Deus que está aqui ouvindo a palavra de Deus. Às vezes eu falo, amado, que a soma aqui maior que Jesus. Glória a Deus. Todos nós somos preciosos aos olhos de Deus. Aqui não tem cantor famoso, eloquente, pregador eloquente, famoso. Aqui tem um humilde servo de Senhor. Quem gostou, diga amém. Tudo que vem para a glória de Deus vem do Espírito Santo. E nós se preparamos para isso. Diz assim a poderosa palavra de Deus, amados irmãos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, e ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, e não será envergonhado quando pleitear com inimigos à porta. Pode sentar. Nós moramos
debaixo de um teto, muitas são as casas nos bairros que nós vimos aqui mesmo, tem muitas casas. Davi estava se referindo aqui, não só a igreja, a família, ter um guardião. Davi estava se referindo aqui, não é só a família ter um protetor, ter um Deus que dá livramento, ter um guardião da sua casa. Ele está se referindo aqui que uma família sem Jesus é uma família que não tem nada. Porque muitos são as casas, mas poucos são os lares que se chamam de lares. Poucos são os lares que devem se chamar de lar. Um lar que reina o amor, a união, o entendimento, o conhecimento, a sabedoria, os preceitos, os conhecimentos da palavra de Deus. Um lar onde Jesus faz-se morada. Um lar onde Jesus reina. Um lar que está arraigado, que está alicerçado, fixado na palavra, no conhecimento, no entendimento, na obediência, na sabedoria, do poder da unção da palavra de Deus. Um lar que tem amor, um lar que tem união, um lar que as brechas aos quatro cantos da casa estão todas fechadas contra as astutas ciladas do diabo, contra os dados inflamados do inimigo. Um lar que está fixado, um lar que está fechado, aleluia, contra o inferno. E a missão da igreja, aleluia, porque a igreja aqui também é uma família. Nós somos uma família. Nós somos a noiva de Cristo. Noiva remida, lavada, imaculada, santa, purificada, revestida. Qual é a missão da igreja? Aleluia! Qual é a missão de um pai? A missão de uma mãe é fazer a diferença para os seus filhos e para aqueles que estão lá fora te vendo 40 horas por dia. Que exemplo você está dando? Porque o sentido da palavra não está nem no pregar, está no viver. Porque não adianta eu estar aqui ministrando, pregando, aleluia, se eu não estou vivendo aquilo que eu estou falando. Que efeito vai surtir? Lá onde nós moramos, uma senhora, ela orava muito pelo seu esposo ia buscar na igreja, bêbado. Hoje, ele aceitou Jesus e está indo para a igreja com ela, e deixou todo lá. Sabe por quê que ele falou? Porque ele não via o nosso exemplo. Diga o irmão que está ao seu lado assim: querido, você é observado 48 horas por dia. Como é que está o teu procedimento de vida? Como é que está a sua vida? Josué 24, capítulo 15, ele fala: em que vos sirvais agora? Eu, porém, serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem servir a outro Deus, aí uma parte do povo disseram: Josué, para lá de nós abandonarmos o Senhor. Nos tirou do Egito, do lamaçal de pecado, da escravidão, e nos trouxe para a plena luz, e nos colocou na terra da promessa de Deus. Aleluia! Para lá de nós, a família, amado, fixado na palavra, no amor, na humildade, no entendimento, na transformação do poder do Espírito Santo de Deus. É uma família alicerçada, guardada, aleluia, contra a inveja, aleluia, contra o pecado deste mundo. A Bíblia diz no livro de Romanos que o mundo já é maligno, aleluia. Então, amado, nós temos que a cada dia, aleluia, ser diferente, fazer a diferença, aleluia, porque nós somos observados, com certeza somos. O diabo, ele quer um pouquinho para estar apontando, para estar julgando, para condenar pessoas. E nós sabemos que a ponta é o inimigo de vossas almas. Vamos aqui. Então ele falou: olha, se o senhor não edificar a casa, eles vão trabalhos que edificam. Ele falou sobre uma casa, sobre um lar, uma família edificado na palavra de Deus, edificado nos ensinamentos, no conhecimento da palavra. Ele falou aqui também, ele referiu-se: olha, o homem, ele pode ter a formação que ele tiver. Ele pode ser um desembargador, pode ser um juiz,
Ele pode ter a função que ele tiver, a riqueza que ele tiver, mas se ele não tiver Deus edificando, alicerçando e guardando a casa dele, ele não tem nada. E aqui fala, amado, também de um lar que deu o guardião como protetor. Porque este lar aqui pode estar em briga, em luta, em contenda. Este outro lar aqui, do lado direito, pode estar em separação. Pode ter homossexualismo, lesbianismo, pode ter todo tipo de pecado, marido no braço da amante, aleluia. Mas tu que está no meio, não vai ser atingido, porque lá tem o guardião Deus, todo-poderoso Deus de Israel, que guarda a tua família, o que guarda a tua casa. Esse lar pode estar em queda, pode estar em ruína, esse outro pode estar, mas tem um que tu que está no meio. Você pode ganhar um salário e o juiz ganha 22 mil por mês, mas você que ganha um salário, você tem a prosperidade do amor. Então lembra para o teu marido, Senhor, teu marido te respeita, o teu esposo, ele é um bom pai para os seus filhos, lava a xandarápia, mas lá não tem amor, não tem união, não tem paz. Sabe por quê? Porque ele acha, muitas vezes, que o Deus dele é o poder que ele ganha, é o dinheiro que ele possui. Mas o seu dinheiro não compra a paz, não compra a felicidade, a união da sua família, a finalidade da sua esposa, o amor da sua esposa. Mas a igreja é uma igreja humilde, mas o dono dela é poderoso, e até hoje o teu lar está fixado no amor, na união, da paz de Cristo. Às vezes eu vou à irmã que uma vez, pastor, eu tinha vontade que o pastor fosse na minha casa, fizesse uma visita com a sua digníssima esposa. Eu disse, amém, irmão, só chamar que a gente vai. Não se preocupe não, é da que a irmã mora para o futuro. Aí como a gente é um pouco assim, a gente já pensa que ela era para o futuro, a gente já pensa que é. Ora, mano, estava subindo, era um morro. E quando eu cheguei lá, pastor Rogério, a casa da irmã era assim, na areia. Eu disse, vamos subir aqui, deixar o carro aqui numa subida assim no canto. E vamos a pé pelo meio da areia. A irmãzinha mora ali, irmã. Você olhava para a irmã, você via o brilho como via na face de Moisés. Era uma alegria tão grande, mano. Quando a irmã viu a gente, ela não acreditou que a gente ia. Amado, você me desculpa, meu amor, a minha sociedade, mas eu gosto de lugares humildes. Eu sou assim. Quando eu vou para aquelas igrejas no interior que pregador famoso e eloquente não vai, mas eu vou porque eu amo a todos. Eu gosto de ir lá, porque lá tem amor, tem humildade e sabe receber com amor. Eu sei como é. Eu adoro ir, irmão. Ah, benção. Mas, pastor, tem uma galinhazinha aqui, glória a Deus, cozida com baião. Eu disse, Deus. Vamos lá. Eu disse, deixa Deus trabalhar, não se preocupe não. Ele dá lugar que o Espírito Santo